Agora nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo está pedindo para a gente tratar. Eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Maria Lúcia Benhame, que é advogada especialista em direito do trabalho, e nós vamos falar justamente sobre essa questão que está impactando toda a nossa sociedade, que é a reforma trabalhista. Doutora Maria Lúcia, primeiramente, obrigado por estar conosco, uma boa tarde. Boa tarde para os seus ouvintes também. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Doutora, a primeira coisa que eu queria perguntar é uma coisa que acho que toda a população está perguntando. Olha, acho que todos os dias nós recebemos aqui pedidos que, olha, falem sobre a reforma trabalhista, falem sobre a reforma trabalhista. É uma grande dúvida. Então, primeira coisa que eu quero perguntar, a reforma é realmente necessária nesse momento? Então, na realidade, o que a gente tem? A gente tem uma situação de alguns pontos, a reforma ela não é abrangente. Eu acho que realmente a informação é muito importante, porque está se falando muito de alterações que impactem em fundo de garantia, em 13º, em alguns direitos que na realidade a reforma não está atingindo. Tá. A reforma ela tenta trazer uma maior possibilidade de negociação coletiva de alguns itens que são indicados, e a forma que está a redação hoje, a gente não consegue perceber se essa enumeração é uma enumeração taxativa, ou seja, eu só posso negociar de uma maneira a flexibilizar direitos naqueles pontos, né? Ou se aqueles pontos são só exemplo. Eu acho que algumas modificações são importantes, algumas reformas são necessárias para facilitar algumas formas de contratação. Por exemplo, o trabalho remoto, ele não tem uma regulamentação hoje que abranja as formas de trabalho remoto que existem hoje, que são mais de trabalho online, né? E quando você tem a situação do trabalho a domicílio previsto na CLT, é muito a questão de produção. Então, existem algumas lacunas que eventualmente esses acordos podem trazer. A ideia da reforma é trazer uma maior segurança jurídica para negociações e não necessariamente tirar direitos. A negociação coletiva, se ela tiver uma maior liberdade, ela pode flexibilizar alguns direitos num período de dificuldade econômica, visando manter o emprego, né? Como ela pode, num período de melhor situação econômica, melhorar as condições de trabalho. Então, não necessariamente ela é prejudicial sempre. Entendi. Você falou sobre a CLT. Bom, para a gente entender um pouquinho, o que exatamente vai ser mexido nessa reforma com a CLT? Bom, o projeto de lei, ele traz alguns itens, ele trabalha em algumas situações. Primeiro, a gente encontra a questão do negociado sobre o legislado, permitindo que alguns pontos que o projeto enumera, haja essa negociação que muitos estão dizendo que pode ser prejudicial. Ela pode realmente trazer uma alteração de direitos, mas ao mesmo tempo o projeto exige que você tenha uma contrapartida, ou seja, eu estou reduzindo, por exemplo, uma hora em itinere. O que é hora em itinere? É o tempo que o trabalhador leva na condução até o local de trabalho, em locais que não existe transporte público regular, e ele obrigatoriamente tem que estar dentro de um ônibus do empregador. Então, isso é muito comum em locais mais rurais, ou às vezes na atividade de mineração. O que o acordo permite? Que eu possa tratar desse assunto e dizer, olha, ainda que o trajeto leve 2 horas, eu vou pagar somente 1 hora como hora de jornada, mas em contrapartida eu vou dar tal direito que ele não teria, enfim. É uma transação. A ideia da reforma é uma transação, não é uma retirada de direitos. É uma negociação, onde cada parte, vamos dizer assim, cede um pouquinho e se chega a um acordo final. Exatamente. Tá. Então, o projeto de lei, ele trata, nesse ponto específico, de alguns pontos que são a participação nos lucros e resultados, permitindo que o pagamento do atingimento do lucro, né, o prêmio ao empregado, ele seja feito em mais vezes do que em 2 vezes, que hoje a lei só permite em até 2 vezes. O que se diz? Se a empresa tem um balanço trimestral ou um balanço semestral, ela vai poder distribuir na medida em que o balanço for realmente feito. Tá. A minha crítica é
ele diz no mínimo 2 parcelas, mas existem empresas que vão querer pagar uma parcela só, então aí a gente já tem um problema. Tá. Né? Jornada de trabalho, as horas em itinerário, o intervalo entre a jornada, que hoje, no meu entendimento, é um ponto um pouco polêmico dentro do próprio projeto, e eu acho que aí a situação precisa ser aclarada. Por quê? Porque o projeto diz que normas de segurança e medicina do trabalho não podem ser alteradas. Tá. E existe um entendimento forte, jurisprudencial, inclusive médico, de que o intervalo para refeição, e tá isso na súmula 437 do TST, é uma norma de segurança e medicina do trabalho. Tá. Então, para ele não se tornar uma letra morta, eu acho que no trâmite vai ter que ser aclarado como que isso vai ser considerado, né? Eventualmente, por exemplo, não ser em todas as funções. Enfim, são cuidados que vão ter que ser tomados. Não se mexe em fundo de garantia, não se mexe em 13º. Melhora-se um pouco a questão da adesão aos programas de proteção ao emprego, né? Que passa a ser chamado programa de seguro-desemprego, mas é o mesmo programa um pouco alterado. O acordo coletivo vai poder dizer se aquelas regras ali negociadas, quando acabar o prazo, se ela continua ou não, que é o que a gente chama de ultratividade dessas normas. E outros pontos que são importantes, a questão do banco de horas, a questão da remuneração por produtividade, e nesse eu também faço um parágrafo, porque eu entendo que a remuneração por produtividade já está prevista na lei, tá, hoje. É a remuneração que a CLT trata da remuneração por tarefa, que a CLT ela permite 3 formas de remuneração: por tempo, unidade de tempo, que é o normal que todo mundo recebe, hora de trabalho. Você tem uma hora de trabalho, tá? Isso. Por produção, então eu pago por uma produção. E a tarefa, que é a produção versus tempo, que nada mais é do que uma produtividade. Tá. Né? O que existe, e aí a gente precisa verificar, a legislação não permite um recebimento inferior a um salário mínimo. Tá. Ou para as categorias que têm o salário normativo, fixado em convenção coletiva, esse valor mínimo. Então, isso tem que ser também adequado. Esses são os pontos quando ele fala da alteração do negociado sobre o legislado. Tá. Além desses, a reforma traz a questão de mexer no trabalho temporário. E aí eu acho que a redação também não está boa, porque ela está misturando institutos jurídicos diferentes. O trabalho temporário é aquele hoje feito através da empresa de trabalho temporário, com um tempo previsto, para substituição de pessoa, de um empregado regular que está afastado por qualquer motivo, férias, uma licença maternidade, enfim, ou um aumento extraordinário imprevisto de atividade. O projeto, ele mistura esse instituto com o instituto do contrato por prazo determinado, que é o contrato que é possível de ser feito na questão da sazonalidade, por exemplo, o safrista, ou algumas situações. Traz a possibilidade do trabalhador temporário ser contratado diretamente pelo dito tomador, e que aí ele já não é mais tomador, ele é empregador direto, e aí eu não estou mais falando em temporário, eu estou falando em contrato por prazo determinado. Então, no meu entendimento, está um imbróglio jurídico nessa definição, e que pode trazer problema para todo mundo, para as empresas e para os empregados. Tá. Agora, nesse caso, nós estamos ainda todo no trâmite da negociação. Quando que, de fato, a gente vai falar assim, olha, a reforma vai entrar em ação? Tem um prazo para essa reforma acontecer? O governo está dizendo em termos de tentar fazer o trâmite em 6 meses. 6 meses, quer dizer, então nós podemos pensar até o meio do ano de 2017. Para ter alguma definição de se realmente foi aprovada, e se foi aprovada, em que termo seria aprovada. Agora, existe já um requerimento de que esse projeto ele não siga o trâmite de prioridade que ele está, de ser avaliado dentro da comissão, e passe a ser avaliado no plenário. Tá. Aí a gente não pode falar em prazo. Bom, aí não tem jeito, né? Não, aí Tudo não. que vai pro plenário é uma tristeza, não? Aí não tem jeito. Vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Já tem muita gente perguntando aqui. Vamos ver se a gente consegue atender a maior parte possível. Boa tarde, Fábio. Sou Antônio, da comunidade Fonte da Vida. Eu moro no conjunto José Bonifácio, em Itaquera. Eu sei
que não é o assunto do programa, mas eu gostaria que a doutora me desse uma orientação a respeito do FGTS inativo. Eu tenho visto algumas coisas a respeito, eu sou aposentado, tenho 69 anos, logo mais faço 70. Existe alguma definição a respeito do FGTS inativo nesse caso dos aposentados? Ele vai ter que aguardar o cronograma que vai sair e verificar se a conta dele está inserida na definição do inativo. Tem que acompanhar, né? Porque o aposentado ele pode sacar o fundo de garantia no momento que ele se aposenta. Tá. Então não tem nem por que estar como inativo. Uma das coisas que também eu gostaria de trazer aqui nessa mesa para a gente conversar é a respeito dos direitos que são retirados dos trabalhadores. A gente sabe que muitos dos direitos vão ser mexidos e não tem como, porque toda reforma é como a gente vai fazer uma reforma em casa, né? Você tira a porta daqui, coloca ali, às vezes não dá certo, né? Entra água naquele lado e não entrava no outro, enfim, mas a reforma ela prevê isso. Quais são efetivamente os direitos que serão retirados dos trabalhadores ou não serão retirados esses direitos? Então, a ideia da reforma não é retirar direitos. A reforma, inclusive, ela trata de fortalecer a negociação sindical, que é o papel dos sindicatos, né? Quer dizer, os sindicatos, eles têm como essência a negociação, e aí você tem situações de crítica da própria estrutura sindical brasileira, que dificultaria a validade dessas negociações. A gente tem hoje quase 16 mil sindicatos no Brasil. Então, é bastante, né? É excessivo, eu diria. É um número muito alto. Muito alto. Então, você tem sindicatos mais e menos representativos. Então, o receio sempre é ao que um sindicato não tão representativo vai fazer com uma negociação dessa. Tá. Por outro lado, o projeto ele mantém a possibilidade do controle jurisdicional sobre os aspectos formais do acordo, não sobre o fundo dele, mas sobre os aspectos formais. É uma forma de você controlar a questão, por exemplo, de um sindicato não representativo. Mas o que ele diz? Ele diz o seguinte, principalmente nos pontos mais nevrálgicos, né? Então, jornada, intervalo, o que ele exige? Ele exige que quando eu estabeleço uma alteração naquele direito, eu tenha na mesma cláusula, indicando qual é a contrapartida. Ou seja, eu estou fixando as horas em itinerário, voltando naquele exemplo que a gente deu, eu estou fixando a hora em itinerário que eu levo 2 horas dentro do ônibus, eu estou fixando que eu vou pagar só 1 hora na jornada. Mas eu tenho que estabelecer qual é o direito que eu estou dando, que não é previsto em lei, que o empregado não teria se eu não desse, para dar uma contrapartida a essa economia que eu estou fazendo. Então, pode ser uma folga extra, pode ser uma cesta básica, pode ser alguma coisa, seja, não precisa ter relação. Só para entender, no mesmo texto, né? Na mesma parte do texto. Na mesma cláusula. Na mesma cláusula. Aí eu não tenho como desvincular uma coisa da outra. Nem dá também um duplo sentido, não é isso? Exatamente, para impedir uma interpretação de que estaria havendo uma retirada de direitos. Ah, entendi. Muito bom. Bom, espero que seja nesse sentido que a gente converse, né? Tá certo. Nós estamos conversando com a doutora Maria Lúcia Benhame. Doutora, olha, tem uma pergunta chegando aqui de uma ouvinte. Ela fala assim: Fábio, boa tarde. Eu gostaria de perguntar para a doutora se há alteração com relação ao PIS das empregadas domésticas. É a Edith do Morumbi que está perguntando. Não, como eu disse, o projeto de reforma ele não mexe em absolutamente nada relativo à questão previdenciária, à questão de PIS, à questão de fundo de garantia. Nenhum desses direitos está sendo alterado com base nesse projeto de lei. Eu queria falar sobre a PPE, como que funciona. Então, o programa de proteção ao emprego, que ele passa a ser chamado, se for aprovada o projeto em programa de seguro-desemprego, é um dos itens que vai poder ser negociado através de novos acordos coletivos ou convenções coletivas, se a reforma for aprovada. Existe uma legislação hoje, que é a Lei 13.189, que é de 2015. Ela prevê uma série de requisitos para que a empresa se inscreva, faça a sua adesão ao programa e aí faça as negociações coletivas.
Em alguns casos, as empresas não conseguem fazer porque existem alguns pré-requisitos para que ela entre no programa, como comprovar que foi tentada de todas as maneiras que os trabalhadores não fossem demitidos ou que houvesse uma redução de custos, como férias coletivas, bancos de horas, mas hoje você tem sindicatos que se recusam a negociar banco de horas, né? Então, a reforma, ela está tentando incrementar e facilitar a adesão ao programa e justamente flexibilizar algumas regras. Entendi. Agora, sobre a questão da tramitação do projeto de terceirização. Esse projeto de terceirização, de fato, prejudica o trabalhador ou não? Então, o projeto de terceirização, ele não tem nenhuma relação com o projeto de reforma. Tá. São projetos completamente diferentes. São diferentes. O projeto de terceirização, ele não prejudica o trabalhador, por quê? Porque o trabalhador, ele vai ser CLT em qualquer empresa que ele esteja trabalhando. Tá. Então, não é porque eu trabalho numa empresa prestadora de serviço dentro de uma outra empresa que eu não tenho a mesma proteção que a lei dá ao trabalhador que está naquela empresa. Começa por aí. Todo mundo vai ser obrigatoriamente um trabalhador de CLT. O espírito que está nesse projeto de terceirização é justamente de trazer as empresas especializadas para prestação de serviço. Tá. Então, se eu tenho uma empresa que ela é especializada, por exemplo, em usinagem, e ela vai prestar serviços para uma empresa montadora, ele vai ser metalúrgico igual ao empregado da montadora. Não vai ter uma diferença nem de categoria sindical, né? Então, nesse ponto, eu não vejo como um prejuízo. O que eu acho, mais uma vez, é que o projeto não está redigido de uma maneira muito clara em alguns pontos. A questão de você permitir a terceirização de de parte de toda e qualquer atividade pode até trazer uma interpretação mais restritiva do que a gente tem hoje, porque hoje eu posso terceirizar 100% de uma atividade que se considera meio através do entendimento da súmula 331. E se eu tiver parte de qualquer atividade, significa que nem a meio eu posso terceirizar 100%. Entendi. Então, é mais uma questão, assim, é mais um projeto que traz alguns pontos polêmicos e alguns pontos com uma redação jurídica muito mal feita, que pode gerar mais insegurança jurídica até do que a situação que a gente tem da súmula hoje. Mas ela não tem relação com o projeto de reforma, né? E ele não veio para tirar direitos, é só uma questão de regulamentação dos contratos entre as empresas, né? Mas os trabalhadores que forem contratados pela empresa A ou pela empresa B, eles vão ser CLT da mesma maneira. Entendi. Falando um pouquinho agora sobre o trabalho parcial, né? Como é que vai funcionar isso na reforma? Então, hoje a gente tem uma regulamentação do trabalho parcial na CLT, que foi feito na época do Fernando Henrique, que permite a contratação com trabalho de uma jornada até 25 horas e não permite horas extras. Tem férias reduzidas que não são de 30 dias. O projeto da reforma, ele traz uma jornada para até 30 horas, permitindo horas extras, numa limitação, e trazendo as férias de 30 dias. Meu entendimento particular, o contrato a tempo parcial, eu vejo ele como mais favorável para o empregado do que para a empresa. Por quê? O custo fixo da empresa é o mesmo. Se ele tem o trabalhador por 8 horas ou se ele tem o trabalhador por 5 horas, o vale transporte é o mesmo, o vale refeição é o mesmo, o custo fixo da manutenção daquele trabalhador é o mesmo, ferramenta de trabalho, enfim, o que for. Então, eu acho que da mesma maneira como até hoje a contratação a tempo parcial que já existe, fez muito sucesso, eu acho que ela vai continuar sem fazer muito sucesso. Agora falando um pouquinho sobre os representantes dos trabalhadores. Então, o projeto, ele traz a possibilidade da eleição para as empresas acima de 200 empregados, da eleição de representantes dos trabalhadores na empresa. Tá. Uma comissão empresarial de trabalhadores. O projeto não diz que obrigatoriamente essas pessoas são ligadas ao sindicato. Então, existem duas situações. Existem críticas que dizem, mas eu vou poder criar uma comissão de trabalhadores que não são sindicalizados, não são ligados ao sindicato e eventualmente eu vou ter um conflito entre essa comissão e o sindicato, que pode enfraquecer uma luta, mas eu não vejo isso como necessariamente algo que vai acontecer. Por outro lado, ele permite que essa comissão tenha até 5 representantes.
Não, mas não estabelece como que a eleição vai ser feita, enfim, ele dá garantias de emprego, né? Mas não existe uma definição da forma da eleição, das atribuições, né? Porque participar da negociação, que é uma das coisas que está prevista, é uma situação inerente ao sindicato, ele não vai conseguir fazer isso sem sindicato. Mas que outras atividades ele pode ter, isso também não está previsto. Né? Quer dizer, ainda tem muito que se conversar, né? Tem muito que se conversar e acertar isso. Eu espero que a gente caminhe mais ou menos até, vamos dizer assim, maio ou junho, e depois quando você volte aqui, porque com certeza nós vamos trazer isso novamente ao programa, você me fala, não, Fábio, agora já está caminhando, tá assim, ó, já está mais definido. Vamos ver. Obrigado, viu, doutora, pela sua presença nessa tarde, foi muito esclarecedor a sua entrevista. Obrigado, viu?